dizem a palavra de Deus lá em Romanos 8, de 18 a 27, eu vou estar pregando. Então aqui a palavra do Senhor, em Romanos 8, ela diz, o título aqui da minha Bíblia diz a glória futura. E diz assim: porque considero que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Já é um início maravilhoso, falando com cada um de nós, que do tempo do sofrimento que nós temos presente hoje, por mais que nós sofremos, nem se compara com a futura glória que Deus tem preparado para cada um de nós. E aí ele fala no 19, a criação aguarda com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus. E nós vemos que essa palavra expectativa, que estava até marcando aqui, que é quando nós esperamos algo ou alguma coisa, né, seja viável ou provável que aconteça. E realmente nós, a palavra de Deus fala que a criação aguarda com grande expectativa, não é? É a revelação dos filhos de Deus. E eu creio que através dos cultos, através das palavras, né, Deus ele tem grandes promessas, grandes palavras, grandes bênçãos para cada um de nós mesmo. Ele quer se revelar para cada um de nós através da palavra dele, e quer que nós se revelamos a ele também, com o nosso coração cheio da palavra do Senhor, falando dele, testemunhando. E até achei interessante que lá em 1 Coríntios 2:9, ele fala: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e nem subiram ao coração do homem, são os que Deus preparou para os que o amam. Então Deus, ele preparou o melhor para nós, né? E nós temos que então entender, não é? Que nós temos que fazer a nossa parte para nós receber de Deus esta passagem que ele fala aqui, desta bênção, porque aqui o título fala da glória, da glória futura, né? Nossa, né? Então, Deus ele fala que ele tem coisas preparadas, além do nosso entendimento, do nosso olhar, do nosso ouvido, do nosso entender, do nosso ouvirmos, né? É muito grande, muito forte as bênçãos que Deus tem preparado para cada um de nós. E aí ele fala no 20, né? Pois ela está sujeita à futilidade, não por vontade própria, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. E eu, estudando esta palavra, quando eu li aqui, pois ela está sujeita à futilidade, eu fui saber o que era futilidade, que futilidade é ser fútil. E o significado dessa palavra me impressionou muito e me mostrou muito a ver com a igreja, sabe? Porque fala que pouco, a pessoa que é fútil, ela pouco faz, somente ela se distrai com facilidade, né? É algo desprovido de interesse, que não possui nenhum valor, pessoa artificial, leviana, enganador, né, que não inspira confiança. E eu fiquei meditando no tanto de gente hoje que se diz que são cristãos, que se diz que são de Deus, que se diz, não é, que é um homem, uma mulher de Deus, mas que não mostra, porque lá em Tito 1:16 ele fala: em relação a Deus, dizem que conhecem a Deus, mas seus atos o negam, e por isso que são detestáveis, desobedientes e desqualificados para toda boa obra do Senhor. Isso me chamou a atenção, porque eu acho assim, falou da desobediência, não é? Eu achei, e falou também de ser desqualificado para trabalhar na obra do Senhor Jesus, né?
Porque é muito fácil dizer que é cristão, hoje está até na moda, né? Todo mundo é cristão, os artistas, todo mundo você vê falar, eu conheço Jesus, eu me converti, eu sou cristão. Mas, como ele fala aqui, as pessoas, dependendo da atitude das pessoas, de como falam, de como andam, aí que mostra se é mesmo cristão ou não. Então, também quando fala da desobediência, eu vejo que muitas das vezes as pessoas, muitas pessoas prestam atenção, olham a palavra, fica ali, né, comendo o que a pastora está pregando, prestando atenção para guardar, para praticar, não é? Que é o essencial, que não adianta nós ouvirmos e não praticarmos. Mas muitas pessoas são desobedientes, sabe? A pastora chama, vamos ficar aqui todo mundo juntinho, não fica. Muitos querem ficar isolados lá no fundo, para quê? Para dormir, para conversar, para brincar e para perder a bênção que Deus tem preparado para cada um de nós. Como que nós vamos receber as bênçãos do Senhor que Ele fala aqui, dessas bênçãos maravilhosas, se nós não estamos atentos à palavra, se nós brincarmos, se nós se distrairmos, se nós darmos atenção a um choro de uma criança ou a uma conversa de alguém e se distrair. Por isso que fala que a pessoa fica distraída, né? A pessoa não presta atenção no que a pastora está ali pregando, os líderes quando prega, né? Aliás, os obreiros, né? Então, eu achei muito forte ele falar esta passagem no versículo 20, que fala, pois ela está sujeita à futilidade, não por vontade própria, mas por causa da vossa vontade, daquele que a sujeitou. E aí ele fala, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da decadência para a gloriosa liberdade de filhos de Deus. Então Deus, ele tem essa esperança aqui, que nós sejamos libertos, né? Como fala aqui, dessa decadência. Eu estava marcando aqui, decadência é estado do que está começando a se degradar e se encaminha rapidamente para o fim, para a ruína. Ou seja, alguém que está ali na decadência, caindo, se esfriando, caindo na igreja, né? A pessoa vai se distanciando, se esfriando e ela vai ficando fraca. E automaticamente a pessoa que fica fraca, ela cai mesmo, não é? E aí ele fala aqui que, como ele fala aqui, o sonho de Deus é que nós sejamos libertos, né? Porque desse cativeiro, dessa decadência, né? Para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. E o sonho de Deus é trazer vitória, trazer bênçãos, trazer alegria, felicidade para cada um de nós. Deus, ele não quer que ninguém se perca. Deus não quer ver ninguém, sabe, alguns abençoados, alguns ali todo alicerçado na palavra, trabalhando, ajudando na obra, sendo bom em casa, no trabalho, na escola, em todos os lugares, não é? Mas Deus, ele não quer ver ninguém caindo, não quer ver ninguém que não seja liberto do mundo. Essa decadência é o mundo aí fora. E muitas das vezes nós estamos dentro da igreja, mas estamos ainda com práticas do mundo, não é? Na igreja é uma coisa, lá fora é outra. Em casa é outra, no trabalho é outra, na escola é outra. Então nós temos que ser pessoas livres, libertas, né? Para nós podermos receber essa gloriosa liberdade de ser filhos de Deus, não é? E aí ele fala, porque sabemos que toda a criação está gemendo e suportando angústias até agora. Isso é uma grande verdade. A nossa vida não é só flores porque nós aceitamos Jesus. Como fala aqui, fala que nós gememos e nós suportamos angústia até agora. E o próprio Jesus, quando veio aqui, ele sofreu também, até a morte dele. Mas ele no fim morreu, e morreu em morte de cruz para salvar a todos nós. Então nós somos muito gratos a Deus, porque nós não conseguiríamos passar pelo que Jesus passou. Então ele sofreu no nosso lugar. Então quando nós olhamos esses problemas que nós temos, essas lutas, que quer dizer aqui nessa parte gemendo e suportando angústias, é a luta do dia a dia.
as coisas que acontecem, e nós, se nós olharmos sempre, eu digo, para Jesus, nós vamos achar que por mais doloroso que sejam os nossos problemas, as nossas lutas, nós vamos ficar até com vergonha de reclamar. Nós vamos falar, imagina, não chega nem aos pés do que Jesus passou. E aí ele fala, e não só ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito Santo. Da mesma forma, gememos interiormente, esperando nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Veja que coisa maravilhosa que fala aqui, né? Que fala dos frutos do Espírito Santo, não é? E fala que da mesma forma gememos interiormente, esperando a adoção de filhos. E aí fala da redenção do nosso corpo. O significado da redenção é resgate do gênero humano por Senhor Jesus Cristo. É auxílio, proteção que livra, né, de situação difícil, de libertação e da nossa salvação. O interesse de Jesus é salvar a todos. Ele não se agrada, não quer que um de nós se percamos. E nossas lutas, as pastoras aqui, a gente tem pregado a palavra de Deus, orientado, ensinado, para que ninguém se deixe levar pelo mundo, se deixe levar por distração, sabe? Não sejam fútil, como fala aqui, não é? Que a pessoa que é fútil, ela é desprovida de interesse, que não possui nenhum valor, é artificial, é leviano, enganador, né? Pessoas que não inspiram confiança. Então nós não podemos ser assim. Nós temos que cuidar do nosso caráter, do nosso espírito, da nossa espiritualidade, de quando nós pregamos, que nós venhamos tomar posse de todas as pregações e fazer se cumprir em nós a vontade do Senhor. O sonho de Deus é que todos nós sejamos salvos. Jesus não quer que nenhum de nós se perca. E para nós, pastores, é muito triste ver alguns, sabe, ali, empenhados, ouvindo a palavra, praticando, obedecendo, e ver outros brincando com as coisas de Deus, não levando a sério, não é, a palavra de Deus, não levando a sério a sua conversão como conversão verdadeira, né? Porque quando nós se convertemos de fato verdade, tudo é mudado, tudo é transformado. Nós mudamos a nossa vida de 180 graus, saindo de lá e viramos totalmente um outro caminho, que é o caminho do Senhor Jesus. Então nós precisamos estarmos alicerçados mesmo nesses caminhos. E aí ele fala aqui no 24, ele fala, porque nesta esperança fomos salvos. Olha que coisa linda, né? Mas esperança que se vê não é esperança. Como alguém que espera aquilo que vê, né? Como que alguém espera aquilo que vê, né? Que está falando aqui. Mas se esperamos o que não vemos, aí ele diz assim, o aguardamos com paciência. E muitas das vezes as pessoas não têm a paciência. Nós temos que aguardar e ter paciência de esperar. Porque como ele fala aqui, a esperança é algo que nós esperamos em Deus. Nós não vemos, mas nós sabemos que Jesus vai trazer a salvação para nós. E se nós formos obedientes, nós vamos receber a nossa vitória, as nossas bênçãos, nós vamos lutar, nós vamos vencer. A guerra, ela existe, é cotidiana, é diária. Cada dia tem que matar um leão, mas nós vamos sobrevivendo, porque nós colocamos Jesus em primeiro lugar. E aí, como ele fala, nós temos que ter a paciência. Até às vezes eu brinco, eu falo que nós temos que ter a paciência de Jó. E nós temos que ter mesmo a paciência de esperar no Senhor. Davi, ele falava, esperei com paciência no Senhor, e ele ouviu a minha oração. Então, quando nós oramos, precisamos acreditar, ter fé, ter paciência e saber que Deus é Deus. Ele ouve, Ele vai ajudar, às vezes não é de imediato naquele momento, mas se nós tivermos fé, se nós tivermos paciência de esperar no Senhor, com certeza nós vamos ver a nossa resposta e a nossa vitória com Deus. E aí ele fala, da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Veja que quando nós oramos, o Espírito Santo vem e pega
leva a nossa dor, o nosso sofrimento, o nosso choro, a nossa petição. Leva lá com choro, falando para Deus, pedindo e intercedendo por nós. Olha que coisa maravilhosa nós termos a bênção de termos, né, essa promessa de Jesus, que Ele disse que quando Ele iria, mas não nos deixaríamos órfãos. Ele enviaria o Espírito Santo. E glórias a Deus que nós temos, né, o Espírito Santo para nos abençoar. E aí ele fala, e aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito Santo, porque Ele intercede pelos santos conforme a vontade de Deus. Você vê, o Espírito Santo intercede por nós, mas conforme a vontade de Deus. Não é conforme a nossa vontade, é conforme a vontade de Deus. Então nós temos que aprender a esperar em Deus, temos que aprender a obedecer, temos que aprender que Deus, Ele tem, nossa, glórias e glórias futuras de bênçãos para nós, sabe? Mas nós temos que estar preparados, nós temos que estar alicerçados no caminho do Senhor, nós temos que estarmos colocando a palavra de Deus em prática, os ensinamentos, e olhando para dentro de nós, sabe? Porque dentro da igreja é uma coisa, o difícil é quando nós saímos daquela porta para fora, enfrentar o mundo lá fora e não envergonhar o nome de Jesus. Na igreja ser uma coisa e lá fora ser outra. Então nós temos que ver de que forma que nós andamos, que nós se vestimos, que nós falamos, para nós ser o sal que Jesus fala que faz a diferença na terra. Nós somos este sal, nós temos que fazer a diferença. Se nós comermos, né, esse alimento e guardarmos dentro de nós, e o dia que precisar, como o Espírito Santo sempre fala, abra a boca que eu encherei, nós vamos ter a palavra de Deus dentro de nós entranhada, para nós, quando precisar, alguém que está sorrindo com a boca, chorando com o coração, e precisar de um conforto de uma palavra, nós vamos estar aptos a levar uma palavra que levanta aquela pessoa. Então que nós procuremos, sabe, conserto, olhar para dentro de nós e ver se Jesus viesse hoje, né, eu estaria preparado para Jesus me levar? Então é uma interrogação, uma pergunta que a gente tem que olhar para dentro de nós e ver se Jesus não ia se envergonhar de nós e ia falar, esse vai, esse não vai, esse vai, esse não vai, né? Porque Ele conhece, Ele sabe tudo que nós praticamos, tudo que nós fazemos. Ele sabe desde a hora que nós acordamos até a hora que nós levantamos, dormimos, estamos dormindo. Jesus, Ele vigia nós 24 horas por dia. Então, dele nada é em oculto, que não seja, né, revelado. Que nós possamos, sabe, ser mesmo homens e mulheres de Deus e estarmos todos os dias preparados como se Jesus fosse voltar agora. Então a gente fala, se Jesus fosse voltar agora, peraí, onde é que está algum erro, alguma falha, deixa eu me consertar, deixa eu pedir perdão, deixa eu, sabe, praticar o que estava errado, vou consertar, vou me acertar com Deus, sabe, vou pedir perdão, vou fazer as coisas para mim poder receber essas glórias futuras que Jesus tem preparado para cada um de nós. Que é muito grande a vitória, mas sem lutas não há vitória. Então nós temos que lutar. Todo dia nós temos guerra espiritual na nossa vida, temos luta, temos dia cotidiano, que não é fácil, mas se nós lutarmos e nós não desanimar e não desistir, não se esfriar e permanecer, com certeza a vitória é nossa. Amém? Então vamos dar uma salva de palmas para Jesus.